Desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu desejo é que você esteja bem. Nesse período de distanciamento social, nós temos refletido sobre qual o valor da vida humana diante dessa pandemia. Por isso, o tema da nossa série é o valor da vida. Hoje, o nosso assunto é elevando a vida. E essa mensagem está baseada em Salmos 36, verso 9, que nos diz o seguinte: Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Em um momento ou em outro, todos nós sentimos que falta alguma coisa em nossa vida, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Um elemento invisível faz tudo parar. O ritmo de progresso que a humanidade estava experimentando simplesmente teve que parar. Isso gera insatisfação. Mas independente de tempo de pandemia, em um momento ou outro, nós como seres humanos questionamos a falta de alguma coisa. Nós sabemos que a vida foi feita para avançar. E nós sabemos isso pela própria experiência da vida desde a infância. Nós começamos neste mundo como uma criança e com o tempo fomos progredindo, fomos avançando até nos tornarmos adultos. E o que acontece no lado físico, na verdade, é um reflexo do que deveria acontecer no caráter geral da vida. A nossa vida pode aparecer no mundo como uma semente, mas ela tem que crescer, ela tem que progredir. Deveríamos, então, estar experimentando o melhor de nós ou exprimindo o melhor de nós neste mundo. Quando esse avanço não acontece, a nossa alma sente um certo estranhamento. Então nós nos sentimos insatisfeitos por causa desse estranhamento, por sabermos que a vida foi feita para avançar. O estranhamento aumenta quando nós não sabemos exatamente do que se trata. Sentimos que falta alguma coisa, mas não sabemos exatamente o que. Sentimos que a vida deveria avançar, mas não sabemos exatamente em que ponto avançar. E quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos do que se trata, fica difícil avançar. Não tem como avançar. A Bíblia, no entanto, nos revela que nós podemos não apenas avançar, mas podemos nos elevar. E podemos perceber o nosso desenvolvimento enquanto vivemos. E podemos perceber essa nossa elevação. A vida não se desenvolve apenas para frente, como geralmente nós sabemos e como geralmente nós experimentamos. A vida não avança apenas para o nível horizontal, o nível humano, onde a gente conquista coisas no trabalho, onde a gente faz conquistas nas finanças, onde a gente verifica conquistas na vida social, onde a gente verifica avanços no aspecto terreno da vida. Mas a nossa vida também pode avançar para cima. A nossa vida pode avançar, de acordo com as Escrituras, para as realidades celestiais, para realidades superiores e elevadas. E a Bíblia nos mostra esse aspecto de desenvolvimento para cima de uma maneira muito bonita e muito tocante, sobre como podemos nos elevar, sobre como podemos elevar a nossa vida. Assim, de acordo com a Bíblia, você irá elevar a sua vida através da iluminação. A Bíblia mostra que a iluminação é um elemento que está ligado à vida, que faz parte da vida. No texto de hoje, nós vemos que a vida tem uma fonte. O texto diz: em ti está o manancial da vida. Veja que a vida tem um manancial. Isso significa que a vida borbulha. Assim como a água borbulha do manancial, a vida ela é pulsante. A imagem que nós temos nesse texto é de que
Um poço foi cavado e que desse poço saiu uma grande vazão de água. E você sabe que um poço que dá grande vazão de água tem o potencial de se tornar um rio. E então esse texto nos mostra que Deus é esse manancial da vida. Deus é essa fonte de onde brota a vida. Está escrito: em ti está o manancial. O salmista está se referindo a Deus. Em ti, ó Deus, está o manancial da vida. A palavra manancial, aqui do hebraico makor, significa fonte, nascente. E na antiguidade, quando uma pessoa encontrava uma fonte, ela encontrava uma provisão permanente. Diferente de hoje, que todos nós temos água encanada, naquela época, se uma pessoa encontrasse uma fonte ou um manancial, ela poderia então estabelecer ali a sua tenda ou a sua morada, porque ela teria água de maneira permanente. Com isso, a vida que parte de Deus pode se tornar um rio em nós, que nos mantenha para sempre, que nos mantenha para o resto da vida. Deus é o manancial da vida, e o fato de a vida ter um manancial mostra que a vida é pulsante, que dela brota todo tipo de inspiração e todo tipo de virtude necessária que precisamos para viver a vida de maneira apropriada. Visto que a vida flui desse manancial divino, desse manancial que é Deus, nós podemos então receber a luz divina, a luz de Deus. A luz não parece ter ligação com a fonte nessas figuras de linguagem, mas essa contradição é apenas aparente. A expressão fonte aqui, ou manancial, é apenas uma comparação para nos mostrar que a vida é abundante, que ela é pulsante, que ela borbulha em nossa direção vindo de Deus. Mas nós sabemos, no entanto, que a luz tem a ver com a vida. O texto diz: na tua luz veremos a luz, mostrando assim que luz tem ligação com a vida e vice-versa. Nós observamos isso no dia a dia, isso fica claro para nós. Quando uma parturiente vai para o seu momento de parto, a gente diz que ela vai dar à luz um filho. Ela vai trazer um filho à luz da vida. Luz tem ligação com a vida. Quando uma obra se torna realidade, o que se costuma dizer é que veio à luz. Uma obra veio à luz. Portanto, estar vivo é estar exposto à luz, é estar sujeito à luz. Aqui nesse texto, luz é muito mais do que os raios do sol. Luz aqui tem um sentido de esclarecimento. Porque nós estamos vivos, nós podemos receber esclarecimento, podemos saber de coisas e podemos entender coisas. Podemos saber de coisas que são determinantes para a vida e podemos entender coisas que são determinantes para vivermos uma vida significativa. Luz também tem um sentido de fulgor, de brilho. Ou seja, porque nós estamos vivos, nós podemos experimentar momentos fulgurantes, podemos experimentar momentos de luz, de inspiração, momentos que podem nos levar à contemplação de coisas incríveis que podem preencher a nossa alma, preencher o nosso coração. Quando a Bíblia fala de que a vida tem um manancial e de que do manancial da vida recebemos luz, a Bíblia está dizendo que estar vivo é ter a oportunidade de se deparar com a luz divina. Temos a oportunidade de nos deparar com visitações divinas, com experiências sobrenaturais da parte de Deus. Nesse texto nós observamos que, mais que perceber, nós podemos ter acesso à luz de Deus. O texto nos diz: na tua luz veremos a luz. A palavra ver aqui não tem um sentido apenas físico, de ver com os olhos físicos. Ver, do hebraico ra'á, significa não apenas perceber, mas também ter acesso. Significa acessar. Esse ver aqui tem um sentido bem amplo, tem um sentido de um olhar
existencial, de um olhar espiritual, onde nós podemos ver a vida de um ponto de vista, de uma perspectiva espiritual. O nosso espírito pode tocar numa luz que preenche a nossa existência, que eleva a nossa existência. Tudo isso porque nós estamos vivos. Então, estar vivo pode nos proporcionar ter uma experiência elevadora com a luz de Deus, uma experiência elevadora com a verdade de Deus, com a lei de Deus e, por que não dizer, com o próprio Deus. Isso porque a iluminação, por si só, eleva a vida. Perceba que a iluminação eleva a coisa mais importante em nós, que é a vida. Esse fenômeno divino que está presente em nosso corpo, esse fenômeno misterioso que está presente em nós. A iluminação não existe para elevar os acessórios da vida, os complementos da vida. A iluminação não serve diretamente para elevar as nossas atividades, nem o nosso lazer, nem as nossas vestes, nem o nosso cardápio. A iluminação tem como foco elevar a vida, esse fenômeno sobrenatural que está presente em nossos corpos. E justamente por elevar a vida, a iluminação deixa a nossa vida cheia de significado. Quando a nossa vida tem sentido, vale a pena viver e também vale a pena morrer. A iluminação eleva a vida porque atinge o ponto mais profundo em nós. E o ponto mais profundo em nós é o nosso espírito. É no nosso espírito que a gente encontra Deus. É no nosso espírito que a gente se depara com o manancial da vida. É no nosso espírito que a gente se depara com a luz de Deus. É no nosso espírito que se abriga a própria vida que brota de Deus para nós. Por isso, eleve a tua vida se envolvendo com uma dimensão que o mundo não conhece. Essa dimensão é a iluminação que vem de Deus, a luz da vida que vem de Deus. O mundo conhece apenas os fatores horizontais, os fatores que estão no nível humano. O mundo conhece o conhecimento que vem das escolas. O mundo conhece o lazer que vem das festas. O mundo conhece o pavor que vem das epidemias. Mas o mundo não conhece a iluminação que vem de Deus. Então, eleve a sua vida com a luz de Deus. Luz essa que toca o teu espírito, luz essa que toca o lado mais profundo que você tem, que enche o teu espírito de inspiração, de preenchimento e de significado. Eleve a tua vida mergulhando no manancial da vida, e o manancial da vida é Deus. Mergulhe em Deus, o que significa dizer se envolva com Deus. E então a tua vida vai se preencher e você vai se sentir parte de algo bem maior do que o mundo, de algo enorme, de algo que abarca e abraça o universo e a eternidade. Veja que a vida não se resume em ver a luz do sol. A vida não se resume em apenas a gente ver o brilho material das coisas. Não estamos aqui para viver apenas em torno disso. Viver é ter a possibilidade de ver a luz de Deus. E talvez você pergunte, por onde devo começar? Comece naquele e com aquele que disse, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Jesus é a luz do mundo que mostra a luz da vida. Por que ele é a luz do mundo? Porque ele foi o ser humano mais iluminado que pisou na terra. E sendo ele o ser humano mais iluminado que pisou na terra, e simbolizando e representando toda a humanidade, ele disse, siga-me. Ele então chama a mim e a você para sermos iluminados com a mesma luz que está presente nele, que é a luz
da vida. Com ele, você vai saber como viver uma vida iluminada e, portanto, uma vida elevada. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, Tu és o manancial da vida. Tu és a fonte de onde emana a vida com todas as suas virtudes. Tu és a fonte de onde emana a vida com toda a luz que a vida tem. Bendito seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, agora e para sempre. Tu és aquele que me deste a vida e por isso eu posso experimentar a tua luz. E eu quero experimentar a tua luz. Eu quero ter clareza na minha mente. Eu quero que a minha mente seja esclarecida pela tua luz. Eu quero me deslumbrar com as maravilhas da tua lei. Eu quero me deslumbrar com as maravilhas da tua palavra. Obrigado pelo fato de eu receber de ti a vida, sendo tu o manancial dela. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de ser iluminado pela tua luz e de ter minha vida elevada por causa da luz que vem de ti, e eu quero elevar a minha vida para ti. Eu oro assim e o faço no precioso nome de Jesus, porque do Senhor é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor lhe abençoe e até a nossa próxima mensagem.